Neste lugar estamos, Senhor, pra te exaltar e adorar. Aceita agora o nosso louvor, faz-te presente aqui, Senhor. Neste lugar estamos, Senhor, pra te exaltar e adorar. Aceita agora o nosso louvor, faz-te presente aqui, Senhor. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao culto especial dessa quarta-feira. O nosso desejo e a nossa oração é que o Espírito Santo esteja sempre bem pertinho de você. E você que está chegando pela primeira vez, nós queremos dizer para você que é um privilégio muito grande ter você com a gente e estarmos juntos adorando o nosso Deus. Em nome de Jesus, nós damos início ao culto especial desta quarta-feira. E eu convido você a cantar junto com a gente o hino de número 326 do Inário Louvores ao Rei. Pelo bem que tens feito a mim, sem eu merecer, demonstraste teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim. O seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar meu ser para adorar-te, ó Senhor, e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. O seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Glória a Deus por tudo que Ele fez por nós. Nesse momento eu convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8.
E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Vamos, nesse momento, você que puder, dobrar os nossos joelhos e vamos ter a primeira oração pelo missionário Genilson. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, meu Senhor, pelo teu tão grande amor por nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero te pedir, Senhor, neste momento a tua presença. Eu quero te pedir a iluminação do teu Espírito Santo para este culto e que o Senhor prepare, Senhor, o coração de todos os ouvintes para receber a tua palavra. Que tudo que venha a ser aqui proferido, venha a ser exposto nesse culto, todos os pedidos de oração, todos os agradecimentos possam ser tudo para a tua honra e para a tua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hoje é a última quarta-feira do mês de outubro. E você que nos acompanhou durante todo esse mês de outubro, todas as quartas-feiras, adorando ao Senhor Jesus junto com a gente, nós queremos dizer para você que estamos muito felizes com a sua presença. E você pode interagir com a gente através do nosso chat. Então coloque aí o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Lembre-se que todos os pedidos que você escreve aí no chat, Jesus também escreve em seu coração. E é só uma questão de tempo, de momento, para que Deus responda essa sua oração, para que Ele atenda essa sua necessidade. Então coloca aí no chat o seu pedido, o seu agradecimento e acredite, Deus está trabalhando, o céu inteiro está trabalhando para que os nossos anseios, os nossos pedidos de oração sejam atendidos. E você pode colocar aí da seguinte forma: eu sou o Zé Fernandes de Itu, peço que os irmãos orem pela minha família, ou orem para que Deus abra uma porta de emprego para mim, seja qual for a sua necessidade, não deixe de colocar diante do Senhor para que Ele possa, de uma forma maravilhosa, intervir em sua vida. Bom, eu também quero dizer para você que todas as quartas-feiras nós começamos o nosso culto agradecendo a Deus. E o nosso agradecimento ao Senhor hoje é todo especial, pelo fato de você estar aqui com a gente, por mais um mês está findando, e Deus ter nos preservado com saúde, com vida, com paz. Você pode também colocar aqui no chat qual o motivo da tua gratidão, pelo que você é grato. Pelo que Deus tem feito por você, pela sua família, pela saúde dos seus filhos. Você é grato a Deus pelas amizades que você tem? Coloca aí no chat, coloca a tua gratidão, porque esse é o momento especial. E quando nós somos agradecidos, quando nós reconhecemos a Deus como doador de toda a vida, de tudo que temos, o nosso coração fica mais feliz. A gratidão, ela também é um sentimento de alegria ou uma atitude de alegria. Não deixe de ser grato. E falando em gratidão, eu quero dizer a você que nesse momento de gratidão, você também pode entregar a sua vida a Jesus. A nossa entrega a Cristo, ela deve ser diária e constante. Então, entregue-se a Cristo nesse momento.
E se você quiser também, você pode entregar a Jesus partes dos teus recursos através de uma doação especial. Aí nós temos o QR Code, onde você pode aproximar o seu smartphone e você vai ser encaminhado para um link, onde vai ter todas as contas da União Missionária no Brasil. E entre as contas, nós temos também a conta do estúdio. Então, se você quiser encaminhar a sua doação diretamente para a TV Conectado, para que esse trabalho, para que essa forma dinâmica de pregar o Evangelho, ela aconteça e mais pessoas ouçam a palavra de Deus, você pode encaminhar a sua doação para o estúdio. Tem uma conta aí específica para o estúdio. E como a palavra de Deus diz e nos incentiva a doarmos com alegria, para que você possa fazer sua doação e também a sua entrega a Jesus com toda alegria, com toda satisfação, eu te convido a cantar o hino de número 50 do Inário Louvores ao Rei, Em Tuas Mãos. Enquanto você estiver cantando, você pode se imaginar se entregando, se colocando nas mãos de Jesus e também colocando parte dos recursos através dessa doação. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu caminho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Muito obrigado pela entrega que você fez do teu coração, da tua vida, da tua família a Jesus. Nós também te agradecemos pela a sua doação. Pode ser pouco aos teus olhos, mas aos olhos de Deus é muito. Então, de coração, muito obrigado por ter doado seus recursos, muito obrigado por continuar acreditando na pregação do Evangelho eterno. Nós consagramos esses recursos, essas doações e também as nossas vidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já falamos aqui algumas vezes neste mês de outubro, inclusive a minha esposa, Raquel Lage, departamental da Mulher da União Sul Brasileira, sobre o Outubro Rosa Reformista. Então, as irmãs que estão nos assistindo neste momento sabem do que eu estou falando. Olha, são mensagens assim maravilhosas. Eu tenho ficado assim encantado com as palestras que a irmã Mônica, lá do Espírito Santo, esposa do irmão Delcino, ela preparou assim com todo carinho. Você que ainda não assistiu esses vídeos, vá lá no canal Diário de Mulher, para você acompanhar. Foi todos os dias nesse mês de outubro,
cada dia um assunto especial sobre a prevenção do câncer de mama. Vocês já assistiram aqui nos cultos de quarta-feira testemunhos como da irmã Antonieta, que aos 22 anos ela foi diagnosticada com câncer de mama. Vocês também assistiram aqui o testemunho da irmã Doraci, que aos 70 anos de idade ela foi diagnosticada com câncer de mama, mas após 13 anos ela vive uma vida normal. Então as pessoas que foram acometidas dessa terrível doença ou que estão em processo de tratamento, acredite, existe um Deus poderoso que quer te dar saúde. Então, o nosso momento de intercessão dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, é especial. Especial não pelo projeto Outubro Rosa Reformista, mas por todas as irmãs que participaram, por todas as profissionais de saúde que gravaram os vídeos, e em especial por todas as mulheres que estão enfrentando bravamente essa terrível doença. Então vamos nesse momento, se você puder, se ajoelhe junto comigo, para que possamos ter esse momento de intercessão em prol das mulheres vítimas do câncer de mama. Vamos orar ao Senhor. Eterno Pai que está nos céus, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos também porque de uma forma especial o Senhor tem cuidado de todo o teu povo. Te agradecemos, Senhor, pelo projeto Outubro Rosa Reformista. Te agradecemos pela vida de todas as irmãs profissionais de saúde que dedicaram seu tempo e seu talento gravando esses vídeos com mensagens tão maravilhosas. Mas, Senhor, nesse momento nós intercedemos por todas as mulheres vítimas de câncer de mama. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos e essas pessoas têm se apegado ao Senhor com toda a sua fé, com toda a sua força. E nesse momento nós intercedemos por elas e pedimos ao Senhor que continue com as Tuas mãos estendidas sobre estas pessoas e dê a elas, Senhor, fé, ânimo, coragem e principalmente a convicção de que o Senhor está bem próximo delas e está trabalhando, está agindo para que elas alcancem a cura completa, se assim for a Tua vontade. Senhor, obrigado também pelos maridos que têm apoiado, que têm animado, que têm encorajado essas mulheres. Obrigado, Senhor, pelos filhos, por todas as famílias. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Somos muito gratos porque o Senhor continua conosco, continua com as Tuas mãos estendidas sobre nós. Por misericórdia, nos ajude e nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Sempre às quartas-feiras, você que nos acompanha há muito tempo, sabe que a dinâmica do nosso culto é diferente. Eu quero pedir ao pessoal que mostre aqui a câmera central, a geral, que eu quero apresentar o nosso convidado especial dessa noite. É o meu irmão, meu amigo e paraense igual a mim, Genilson. Ele é o atual missionário de Resende, Volta Redonda, Três Rios. E o irmão Genilson foi o servo escolhido por Deus para compartilhar com a gente a mensagem dessa noite. Eu quero dizer para você que Deus não poderia ter nos enviado um tema mais sugestivo do que esse.
O tema que o irmão Genilson irá apresentar é Construindo o Nosso Caráter. Eu quero dizer a você que esse é o momento mais importante do nosso culto. É quando nós voltamos o nosso coração, os nossos olhos para a santa palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações como nunca falou antes, porque Ele separou, Ele ungiu o seu servo, irmão Genilson, para trazer essa mensagem. E é para o irmão Genilson que eu passo a palavra nesse momento e que Deus o abençoe de forma poderosa. Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus habite nos vossos corações. Amém. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, hoje iremos falar sobre esse tema muitíssimo importante. Vamos falar um pouco sobre construção. Construção. Todos, normalmente, um dia já construíram ou vão construir. Ali no Rio de Janeiro, na Associação do Rio de Janeiro, o Departamento de Assistência Social está com um projeto, inclusive, construindo, ajudando, adiantando ali a construção da casa de uma família. E eu quero dizer para vocês que nós nos preocupamos muito com os materiais dessa construção. Toda pessoa que constrói, na medida das suas possibilidades, é claro, ela se preocupa com a qualidade dos materiais com os quais ela vai construir. Então, nós ali no Rio estamos nos preocupando em comprar os melhores materiais, as melhores marcas. E você que já construiu, com certeza se preocupou com isso, e você que vai construir, vai se preocupar com isso também, em escolher os melhores materiais para a construção da sua casa, porque são os materiais mais duráveis, são os materiais mais bonitos, são os materiais de melhor qualidade, principalmente quando nós falamos de fundação, de estrutura de uma construção. Porém, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a construção mais importante do mundo, a construção que é importante tanto nessa vida, tanto nesse mundo, na nossa vida secular, como principalmente essa construção, ela diz respeito à eternidade. Vamos falar um pouco sobre a construção do nosso caráter. O texto base que foi lido, o texto inicial aqui deste culto, o texto principal de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, nós lemos ali algumas informações, lemos a palavra de Deus, a voz de Deus falando aos nossos corações, e diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Irmãos, nesse texto nós vimos alguns materiais muito importantes para o nosso caráter. Nós vamos falar aqui de alguns materiais, apenas isso, vamos falar de alguns materiais que são importantes para a construção do nosso caráter. Nesse texto que foi lido tem alguns materiais, e vamos ler outros textos também que falam desses que foram falados já e de outros materiais também importantes para a construção do nosso caráter. Antes de nós continuarmos falando sobre esses materiais, eu quero ler um texto para vocês no livro Parábolas de Jesus, no livro Parábolas de Jesus, na página 356. É um texto muito importante que fala sobre caráter. O texto diz assim: assim, as ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam o caráter, e pelo caráter é decidido o nosso destino para esta vida, para este tempo e para
à eternidade. Que texto profundo, que texto solene, esse texto de Parábola de Jesus, página 356. As nossas ações repetidas, elas formam hábitos e os nossos hábitos formam o nosso caráter, não só para esta vida, mas para a eternidade. O primeiro material que eu quero falar nesta noite, que é um material importante, vou falar de apenas alguns, existem muitos, existem vários materiais importantes para a construção do nosso caráter. Eu vou falar apenas alguns essa noite e o primeiro que eu quero falar é a bondade. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e é um Deus bondoso. Existem vários textos na Bíblia que provam que Deus é um Deus de bondade. O nosso Deus é um Deus de bondade. Por exemplo, Salmo 73, capítulo 1, fala lá que Deus é um Deus muito bom. Inclusive o texto é enfático ao dizer verdadeiramente Deus é bom. Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36 também fala que Deus é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Existem vários atributos, Deus ele possui vários atributos, ele possui várias características e alguns desses atributos, algumas dessas características nós podemos ter também. Nós seres humanos podemos possuir algumas das características de Deus e uma dessas características é a bondade. Vamos ler na palavra de Deus o que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 32. Acompanhe comigo esse texto. Antes, sede uns para com os outros benignos ou bondosos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, esse texto é claro em dizer que nós devemos ser misericordiosos e devemos ser bondosos, devemos ser benignos uns para com os outros. E eu pergunto, você está sendo bondoso com o seu próximo, bondoso com a sua esposa, bondosa com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu papai, com a sua mamãe? Nós precisamos ser bondosos. Eu quero deixar bem claro que é possível, sim, nós sermos bondosos. Quando a palavra de Deus diz sede bondosos, sede benignos, é porque é possível. Nós podemos, sim, ser bondosos. Eu quero ler com vocês um texto inspirado, um texto aqui do Espírito de Profecia, que diz assim: deve ser nosso alvo introduzir em nossa vida toda gentileza possível. Olha só, olha que texto impressionante. Deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo deve ser introduzir na nossa vida toda gentileza possível. Continuando, praticar toda bondade possível. Olha só, o texto é claro em dizer que deve ser o nosso objetivo, praticar toda bondade possível para com aqueles que nos cercam. Olha as especificidades do texto. Palavras amáveis jamais são perdidas. Jesus as registra como se fossem dirigidas a Ele. Semeiem sementes de bondade, sementes de amor, de ternura, e elas florescerão e darão frutos. Queridos, nós precisamos refletir se nós estamos sendo bondosos, se nós estamos sendo gentis com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas na escola, na faculdade. Precisamos refletir, suplicar, pedir a Deus para colocar em prática esse material tão importante na construção do nosso caráter. Precisamos refletir se estamos falando palavras amáveis que nunca são perdidas, que toda palavra amável ela é registrada nos livros do céu. E eu preciso deixar muito claro aqui para vocês que quando nós plantamos sementes de bondade, elas florescem e nós vamos colher os seus frutos. O segundo material que eu quero falar aqui, o material que é importante para a construção do nosso caráter, é a cortesia. No livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 12, nós encontramos ali a regra áurea da vida. Vamos ler juntos? Vamos acompanhar esse texto na palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Aqui tem a regra áurea. Está escrito assim: portanto,
tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser hostilizado, de ser ofendido, de ser xingado, ninguém. Então não vamos fazer isso com ninguém também. Vamos pedir a Deus, vamos buscar o Senhor. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Naturalmente, a nossa tendência é revidar, a nossa tendência é ofender, a nossa tendência é pagar com a mesma moeda. Mas vamos buscar o Senhor, porque unidos a Cristo, a gente pode tudo, a gente consegue, a gente vence qualquer dificuldade, qualquer tendência, qualquer pecado. Então vamos ser corteses, vamos tratar as pessoas exatamente da mesma maneira que nós queremos que elas nos tratem também. Eu quero ler um pequeno texto aqui com vocês do livro Evangelismo, na página 242. Olha só o que diz esse texto. A Bíblia recomenda a cortesia e apresenta muitas ilustrações do espírito abnegado, das graças gentis, do temperamento cativante que caracteriza a verdadeira polidez. Olha só o que diz o texto. A Bíblia recomenda a cortesia. A Bíblia orienta que sejamos corteses e dá vários exemplos. Existem pessoas, existem personagens bíblicos, muitos, o principal deles é Cristo, é claro, nos dão o exemplo que precisamos seguir de cortesia, para sermos corteses. Toda ternura e cortesia verdadeiras no mundo, mesmo entre os que não reconhecem o nome de Jesus, procedem dele. E ele deseja que estas características se reflitam perfeitamente nos seus filhos. É seu propósito que em nós, os homens, contemplem a sua beleza. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, Jesus deseja que as características da cortesia sejam refletidas perfeitamente nos seus filhos. Jesus deseja, é o propósito de Cristo, que os homens contemplem em nós a sua beleza. Precisamos refletir o caráter de Cristo nas nossas vidas. Precisamos ser corteses como Cristo foi cortês. Tratar as pessoas bem, tratar as pessoas com amabilidade, com gentileza, com cortesia. Tratar as pessoas com consideração, tratar as pessoas com polidez. Eu quero falar uma coisa que está vindo agora aqui no meu coração e eu quero falar com todo amor, com todo carinho. Quando alguém mandar uma mensagem para você, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem ali no seu Messenger, quando você puder, responda a mensagem, não ignore a pessoa. Às vezes acontece isso, né? De a pessoa mandar uma mensagem, a pessoa faz de conta que nem sequer viu a mensagem, responda a mensagem. Eu sei que às vezes a pessoa está muito ocupada no momento, mas quando você tiver um tempo, responda a mensagem. Se você não pode atender, diga que não pode, né? Se você não pode atender a pessoa, se você não pode conceder o que a pessoa está lhe pedindo, responda a mensagem. Isso é muito importante. É muito importante por consideração às pessoas. Eu quero ler outro texto aqui da Palavra de Deus com vocês, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 10, que fala ainda sobre cortesia. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Precisamos amar cordialmente, amar com cortesia uns aos outros. É claro que isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível e é necessário. Com a ajuda de Cristo, com comunhão com Deus, com dedicação a Deus, nós vamos conseguir amar, é claro, primeiramente as pessoas que estão mais próximas a nós, amar cordialmente a esposa, o esposo, os filhos, tratar bem. A gente precisa disso. Nós precisamos tratar bem. Às vezes nós falhamos, parece até ironia, né? Parece até brincadeira, mas as pessoas que normalmente mais nós tratamos mal são as pessoas que cercam a gente, né? Que somos mais íntimos. Por quê? Porque nós somos realmente quem somos.
perto ao nos relacionarmos com essas pessoas. Então é por isso que precisamos estar unidos com Cristo. Todo dia é só assim, eu não conheço outra forma. É só com dedicação a Deus mesmo, é só suplicando, buscando, orando, tendo hora certa. Precisamos ter hora certa para orar e nos esforçar para cumprir esses horários para orar. De manhã, se for o caso, meio-dia, à noite, talvez de madrugada, precisamos ter hora para buscar o Senhor e para ouvir a sua voz através da Bíblia, através da sua palavra. Evangelismo, página 241. Preste atenção nesse texto. A essência da verdadeira polidez é a consideração para com os outros. Essa é a essência da verdadeira polidez. Como você considera a outra pessoa. A educação essencial é duradoura. A educação essencial e duradoura é a que alarga a simpatia, favorece a afabilidade. Aquela pretensa cultura que não torna o jovem atencioso para com os seus pais, fazendo-o apreciador de suas boas qualidades, indulgente para com os seus defeitos e útil para as suas necessidades, e que não o torna ponderado e escrupuloso, generoso e útil aos jovens, velhos e infelizes, e também cortês para com todos, é um prejuízo, é um fracasso. Compreender esse texto? É um texto muito forte. Esse texto está dizendo que a educação que não produz todas essas coisas que foi falada, que não produz cortesia, polidez, doçura, carinho, não vale a pena. A educação que não produz essas características é um malogro, é um prejuízo, é um fracasso. Terceiro material para a construção do nosso caráter. Terceiro material que é importante para a construção do nosso caráter, domínio próprio. Domínio próprio, mais um material importantíssimo, é claro que não é fácil, né? Domínio próprio é muito importante, é mais importante que dinheiro, sabia? É mais importante que poder, é mais importante que muita coisa. Vamos ler na palavra de Deus? A Bíblia tem muitos textos, vários versículos que falam sobre domínio próprio. Um deles está contido na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 6. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A nossa palavra precisa ser sempre agradável. A forma, irmãos, que nós mais erramos, que mais falhamos, que mais pecamos em relação ao domínio próprio, qual que é? É com a palavra. Normalmente a pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta e nós já revidamos. A pessoa nos ofende e nós já falamos uma outra ofensa. Essa é a nossa tendência natural, isso é o que é mais comum, mas isso não deve acontecer. A nossa palavra deve ser sempre agradável, deve ser sempre temperada com sal. A orientação da criança, página 219, está escrito assim: não permitais, nossa, esse texto é muito forte, não permitais que escape de vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. Então podemos permitir que saia 2 ou 3 palavras ruins por dia, não é isso? É assim? Não, não é. Não podemos permitir. Com a graça de Cristo nós conseguiremos, nós conseguimos. Não podemos permitir que nenhuma palavra saia da nossa boca, nenhuma palavra de mau humor, nenhuma palavra de aspereza, nenhuma palavra de ira escape da nossa boca. A graça de Cristo espera o nosso pedido, o seu Espírito dominar-nos-á o coração e também a nossa consciência, presidindo as nossas palavras e as nossas ações. Nunca percais o respeito de vós mesmos, devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidai de que vossas palavras sejam puras e santa a vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo do que desejais que eles sejam. Com a ajuda de Cristo nós conseguimos, queridos, nós vamos conseguir, isso é possível. É possível a gente ser pessoas agradáveis, pessoas
temperantes, com domínio próprio, que se autodominem com a graça de Cristo, é claro. Você quer que o seu filho seja uma pessoa agradável? Um adulto que tenha domínio próprio, que domine a si mesmo, que seja um bom cidadão, um bom cristão, um bom seguidor de Cristo? Sabe o que você deve fazer? Dar o exemplo para ele. O que nós devemos fazer? Dar o exemplo para os nossos filhos. E tendo domínio próprio, nós vamos conseguir dar esse exemplo para eles, para os nossos filhos, não falando palavras precipitadas, palavras impensadas, palavras agressivas, palavras grosseiras, falando palavras bondosas, palavras puras, palavras que agradem a Deus. Eu quero ler com vocês aqui no livro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 3 e no versículo 9. Acompanhe comigo. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Nunca pague o mal com a mesma moeda. Aquela expressão bateu, levou, ela se encaixa muito bem na física, né? Na física, toda ação tem uma reação, mas para o cristão, no cristianismo, isso não funciona. Nós devemos pagar o mal com o bem, precisamos tratar bem quem nos trata mal. Que dano é produzido no círculo familiar por se proferirem palavras impacientes? Os que condescendem com tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda do respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por se haverem permitido perder o domínio próprio e falar dessa maneira. Quão melhor seria se nunca se professassem palavras dessa natureza. Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda provocação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristã. Mensagens aos jovens na página 327. O quarto material importante para a construção do nosso caráter, eu quero comentar com vocês aqui, é a paciência. Vamos ler 2 textos sobre paciência. Um está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, e o outro em Romanos 12, 12. O primeiro é Tiago 5, versículos 7 e 8. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a serôdia. Verso 8, Tiago 5, verso 8. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E agora o texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, sobre paciência. Está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Então, irmãos, o quarto material importante é paciência. Precisamos ter paciência. Paciência em tudo, paciência em casa. Se a esposa atrasar o almoço, precisamos ter paciência. Paciência para aguardar uma fila, aguardar alguma coisa. Em muitas situações da vida precisamos ter paciência. Tem um texto aqui inspirado que diz assim: a paciência é uma planta que crescerá com rapidez se cuidadosamente cultivada. Precisamos cultivar a paciência. A paciência derrama copiosamente o bálsamo da paz e o amor nas experiências da vida doméstica. Que coisa maravilhosa! Quem tem paciência na vida doméstica derrama copiosamente o bálsamo da paz e do amor na sua casa, no seu lar. É importante ter paciência em casa. A esposa com o esposo com a esposa, com os filhos e assim por diante. A paciência buscará a unidade na igreja, na família e na comunidade. Esta graça deve ser entrelaçada em nossas vidas. E o quinto e último material que eu quero falar, que eu quero expor aqui nesta noite, que é importante para a construção do nosso caráter, é a lealdade.
a lealdade aos princípios da palavra de Deus. Na Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que foram leais a Deus. E um dos exemplos que mais chama a minha atenção, que eu mais gosto, é o exemplo de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, nós lemos assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, amigos, ouvintes, Daniel determinou no seu coração, Daniel tomou uma decisão na sua vida de não se contaminar. É um exemplo muito grande para nós. Nós precisamos também decidir, precisamos determinar na nossa vida ser leais à palavra de Deus, ser fiéis, ser obedientes ao que diz a palavra de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Qualquer um dos princípios da palavra de Deus, nós precisamos ser leais. Tem uma história na Bíblia, contida no livro de Daniel também, ali no capítulo 3, vamos dispensar essa leitura, está ali no capítulo 3 de Daniel, os versos 16 a 18 são os versos que falam de maneira mais específica sobre essa história, em que os amigos de Daniel foram obrigados por uma lei, por um decreto, a se curvarem e adorarem uma estátua de ouro, mas eles também decidiram ser leais aos princípios. E enquanto todos ali naquele lugar se prostraram para adorar aquela estátua, aqueles homens permaneceram leais, permaneceram fiéis aos princípios. E através da fé, através da confiança em Deus, nós também podemos ser leais, também podemos ser fiéis aos princípios da palavra de Deus. O mundo não necessita tanto de homens de grande talento, de grande intelecto, como precisa de homens de nobre caráter. O mundo necessita de homens em que a habilidade é dirigida por princípios firmes. Evangelismo na página 225. Nós estamos num tempo muito solene. As coisas estão se aproximando muito rapidamente do seu fim. As profecias da Bíblia estão se cumprindo. O capítulo 13 de Apocalipse é um capítulo maravilhoso. Estude aquele capítulo, mais especificamente os versículos 15 até o versículo 17, que diz ali: foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Essa profecia está muito perto de se cumprir. Os fatos, os sinais estão se cumprindo, os eventos finais estão a cada dia se cumprindo. Não tenha dúvida, esse vírus, Covid-19, as leis que estão sendo criadas, os decretos que estão sendo promulgados, sancionados em decorrência, em relação a esse vírus, não tenha dúvida, são sinais, são evidências de cumprimento da profecia, de que mais profecias vão se cumprir. As leis aprovadas pelas autoridades civis e religiosas que serão aprovadas, estão se encaminhando. E tudo isso é sinal da volta de Jesus. Tudo isso é sinal de que a nossa redenção está próxima. Mas para isso precisamos construir um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Para isso precisamos trabalhar, para isso precisamos seguir o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu desejo nesta noite que cada um de nós tome uma decisão nas nossas vidas, cada um de nós tome uma decisão de buscar o Senhor de todo o nosso coração enquanto nós podemos achar. Cada um de nós possa tomar a decisão de ter fé verdadeira em Deus, de buscar o Senhor. A fé é um dom de Deus,
mas a capacidade de exercê-la é nossa. Nós precisamos decidir exercer fé, precisamos pedir fé do Senhor, precisamos amar ao Senhor, corresponder ao tão grande amor e, como resultado dessa fé e desse amor, precisamos construir um caráter à semelhança do caráter de Cristo. Precisamos construir um caráter que agrade ao Senhor. Que Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, nos ajude a construir esse caráter. Esse é meu desejo e a minha oração por mim todos nesta noite. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai, achareis, batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Muito obrigado ao nosso bondoso Deus por ter nos enviado essa mensagem tão oportuna. Agradecemos também o servo de Deus, irmão Genilson Lima, por ter nos trazido essa mensagem tão especial. Além de ser obreiro na igreja de Resende, o irmão Genilson é também departamental de assistência social da Associação Rio de Janeiro. Nós agradecemos muito a presença dele com a gente nesse dia especial. E agora, antes da oração, eu quero compartilhar com vocês alguns pedidos de oração. Nós selecionamos todos os pedidos que foram feitos hoje no chat e colocamos por categoria. Muitas pessoas pediram oração por suas vidas espiritual e pediram também oração por seus amigos e seus irmãos. Nós temos essa responsabilidade diante de Deus de orar pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Existem vários pedidos também por restauração das famílias. Nunca a família foi tão atacada pelo inimigo como nesses últimos dias. Inclusive, quando estamos falando de família, eu quero dizer para você que o ENA deste ano é sobre família. E Deus precisa restaurar muitas famílias. Então, vamos orar pelas famílias que precisam de restauração. Vamos orar também
ou continuar orando por todos os enfermos. Essa pandemia levou muitas pessoas aos hospitais e é nossa obrigação orar ao Senhor, pedir para que, se for de sua vontade, Ele devolver a saúde aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos irmãos. Vamos orar também pelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Graças a Deus, mesmo durante esse período de pandemia, tivemos vários batismos e temos pessoas que estão se preparando para esse ato de fé, para esse testemunho público. Então vamos orar pelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Vamos orar também por todos os jovens, todos os adolescentes, todas as pessoas que estão lutando contra os seus defeitos de caráter, que estão lutando contra o pecado. Nesse momento eu convido você a, se puder, dobrar os seus joelhos junto com a gente. O irmão Genilson, ele vai estar apresentando todos esses pedidos ao Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, que se encontra no céu e no coração do contrito e abatido de espírito. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor responda cada pedido de oração que foi feito nessa noite, que o Senhor responda conforme a tua vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe responder da melhor maneira, sabe realmente o que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, por favor, a refletir sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões diárias na nossa vida. Nos ajuda, por favor, Senhor, a construir um caráter segundo a tua vontade, a construir um caráter com os materiais mais importantes, com os melhores materiais. Nos ajuda, Senhor, a ser bondosos, a ser corteses, a ter domínio próprio, a ser pacientes e a ser leais, Senhor, aos princípios da Tua palavra, a ser leais à Tua vontade, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a vencer os nossos pecados e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conceda-nos o Teu Espírito Santo, fica conosco, nos dê uma boa noite. São bênçãos que nós te pedimos e as agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim nós concluímos esse culto em nome de Jesus e pedimos ao Senhor que continue abençoando sua vida. Nós temos alguns recadinhos que queremos deixar com você neste momento. Primeiro, é lembrar você que todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos o programa Lição Interativa, com o nosso amigo, nosso irmão, Luzirley Azevedo. Então você não pode perder, convida teus amigos, teus parentes, sua igreja, para estar ligadinho com a gente aqui, às 19h30 da sexta-feira. Eu quero também dizer para você que o ENAR, neste ano, com Família, um projeto de Deus, ele está mais que especial. A prova vai ser no dia 13 de dezembro. E neste ano nós temos uma novidade. Você tem observado aí nas redes sociais, no vídeo que a gente preparou, que o ENAR será digital. Então você vai receber um PDF e você vai poder fazer a prova da sua casa, no seu tablet, smartphone ou no seu notebook. A prova será online e você pode entrar, inclusive agora mesmo, no site enar.org.br. Família, um projeto de Deus. Você não pode ficar de fora do ENAR 2020. Queremos também agradecer a nossa equipe de Libras, que tem feito um trabalho extraordinário.
Agradecemos a vocês que literalmente põe a mão na massa para pregar o Evangelho. Prega através das mãos. Nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando o ministério de todos vocês. Assim, nós nos despedimos de você e estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira, estreando o mês de novembro. Que Deus abençoe sua vida sempre.